professor Giovanni Cardoso, sou da Universidade de Cabo Verde, sou do curso Língua, Literatura e Cultura, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses. No âmbito da disciplina História e Cultura Portuguesa, a professora Mariana Faria solicitou-nos fazer um trabalho com o tema geral as memórias da Revolução dos Cravos, que aconteceu no dia 25 de abril de 1974, e só que essas memórias são em Cabo Verde. No dia 25 de abril de 1974 aconteceu uma revolução em Portugal, e esta revolução fez com que os cabo-verdianos se sentissem muito alegres, muito empolgados e disserem alguns pensamentos acerca deste assunto. E acerca disto, o senhor Henrique Teixeira de Souza falou sobre isso no livro Entre Duas Bandeiras, que é o tema específico do meu trabalho, as memórias da Revolução dos Cravos em Henrique Teixeira de Souza, Entre Duas Bandeiras. E vou falar aqui um pouco sobre Henrique Teixeira de Souza, que foi um médico e escritor cabo-verdiano, natural da Ilha do Fogo, e qualquer cabo-verdiano ou residente aqui em Cabo Verde, ao pegar a nota de 200 escudos, irá ver o senhor Henrique Teixeira de Souza e a uva. E na parte de trás da nota irá ver o vulcão da Ilha do Fogo. Henrique Teixeira de Souza nasceu no dia 6 de setembro de 1919 e faleceu no dia 6 de março de 2006. Ele escreveu diversas obras como Contra Mar e Vento, é um livro de contos, e publicado no ano 1972, escreveu Ilhéu de Contenda, Capitão de Mar e Terra, Chaguate, Chunga, Na Ribeira de Deus, Entre Duas Bandeiras, publicada em 1994, O Mar de Turbitas Vagas e Menos Um. E no dia que aconteceu a Revolução dos Cravos, Teixeira de Souza estava na ilha de São Vicente fazendo seu trabalho como médico, fazendo uma autópsia com um amigo seu. E este livro é um romance histórico de ficção e que relata sobre os pensamentos e as ações dos cabo-verdianos e no dia 25 de abril de 1974 até o dia 5 de julho de 1975. É de salientar que este livro é um romance de ficção e por isso não apresenta uma realidade clara e da verdade daquilo que corresponde à realidade, mas sim uma verdade aproximada da realidade. E falando sobre a Revolução dos Cravos, a Revolução aconteceu porque a população, os militares, estavam indignados, insatisfeitos e com a ditadura. Então, Salgueiro Maia, que foi um dirigente, ele consagrou com os militares, converteu os militares, falou com os militares para que possam impor para a ditadura. Sendo assim, quando eles foram para a Revolução contra o regime salazarista, conta-se a história que tinha um homem que tinha um restaurante, encomendou vários cravos para a sua cidade. E a pessoa que vendia os cravos foi para a cidade do senhor que tinha o restaurante para ir vender os cravos e não conseguiu ir até lá, pois estavam várias pessoas a fazerem a revolução. E isso impossibilitou a passagem para outra cidade. E então ele parou ali e deu os cravos para os cidadãos. E os cidadãos deram para os militares colocaram nas suas armas. Por este motivo se diz que é uma revolução dos cravos. E esses cravos são flores vermelhas que foi entregue aos militares. E Henrique Teixeira de Souza, neste livro, ele fala sobre a independência de Cabo Verde no dia 5 de julho de 1975, e a primeira vez que ele fala sobre a Revolução dos Cravos, e na página 19, ele fala que, na página 19 e também na página 21, ele fala que a Revolução dos Cravos
estava num período próximo de Carnaval. E a população inteira estava muito alegre, e pois Cabo Verde já não era uma das colônias portuguesas que sofriam com a ditadura. E então a população inteira ia para o Carnaval, mas depois do Carnaval iam para a Praça Nova, que ficava em frente do Grêmio Recreativo de Mindelo, iam às pressas para saber qual será o futuro de Cabo Verde e de Guiné-Bissau. E quando chegaram ali, cada pessoa discutia e dava as suas opiniões sobre o futuro destino de Cabo Verde. E ali encontravam-se 3 teorias. A primeira teoria é que Cabo Verde deveria permanecer como uma das colônias de Portugal. A segunda teoria é a teoria de adjacência, ou seja, assim como Madeira e Açores são países que ficam próximos de Portugal, Cabo Verde também deve permanecer como uma das colônias portuguesas, por estar um país próximo de Portugal. E a outra teoria, que Cabo Verde, por ser um estado mendigo e muito pobre, deveria permanecer como sendo da administração autônoma dos portugueses. E só que essas 3 teorias foram proferidas somente pelos homens, pois as mulheres se sentiam seguras e protegidas, pois já era o período de dar por fim da ditadura. E na página 59, Teixeira de Souza diz o seguinte: há coisas que só as mulheres entendem, outras que só os homens percebem. Por exemplo, essa história de independência, colonialismo, fascismo, comunismo e democracia. Não estávamos bem como estávamos há 500 anos que isto é de português. Por que agora mudar a bandeira? E aqui nós vamos perceber que Teixeira de Souza, que é uma conversa que aconteceu entre 2 pessoas, e que as mulheres não podiam proferir, não podiam dizer alguma coisa sobre a independência, sobre o comunismo ou sobre o fascismo. E pois naquele tempo eles tinham algumas limitações no que tange aos homens. E Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal, por um certo período, até 1910, tinham a mesma bandeira. E Guiné-Bissau, e depois que Guiné-Bissau teve a sua auto-independência e teve a sua bandeira. E até uns tempos, até 1990, Cabo Verde e Guiné-Bissau tiveram a mesma bandeira. Depois Cabo Verde mudou a sua bandeira anos depois da independência. O partido que sustentou muito aqueles povos cabo-verdianos durante aquele tempo foi o PAIGC, Partido Africano de Independência, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas só que não eram só esses partidos. Haviam também outros partidos, mas só que eles eram oprimidos de manifestar as suas ideias. E um desses partidos é o UDC, e União Democrática Cabo-Verdiana. Esses partidos eram contra a união, o elo entre Guiné-Bissau e Cabo Verde. E num outro livro, o livro chamado o livro de Henrique Cardoso, cujo título é O Partido Único, ele fala também sobre um outro partido que é o PCV. E esse partido tem como representante José Leitão da Graça, que ele sofreu muito, que ele foi isolado por manifestar não ser de PAIGC. 2 partidos foram e não tiveram a liberdade de se manifestarem, e pois o governo PAIGC era bastante oprimido. Em virtude dos fatos já salientados, e a independência de Cabo Verde teve um papel muito importante, e com a Revolução dos Cravos, Cabo Verde se tornou um país independente. Mas não foi só a Revolução dos Cravos que fez com que Cabo Verde se tornasse independente. Não foi só o fim da ditadura que fez com que Cabo Verde
se tornasse um país independente. Como a luta de Cabral foi muito importante para a independência de Cabo Verde, a guerra colonial foi muito importante para a independência de Cabo Verde, e a Segunda Guerra Mundial, que fez com que o governo ditatorial tivesse menos poder e contra os portugueses, e a tômada do senhor Marcelo Caetano, pois Salazar tinha saído do poder e Marcelo Caetano tinha menos poder como tinha o Salazar, menos rigor como também tinha o Salazar. Obrigado pela vossa atenção. Chegamos até aqui. Então, qualquer pergunta pode deixar aqui nos comentários. E se tiver alguma pessoa que quer saber sobre estes assuntos, podem mencionar nos comentários. Não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Obrigado. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.